Vamos lá, turma, então, para a nossa parte 2 dessa semana de aula, que a gente está falando sobre aritmética de ponto flutuante. Nessa videoaula, a gente vai ver como é que aparece esse número, essa representação desse número na máquina, e a gente vai falar de dois fenômenos, que é o underflow e o overflow. Como é a representação na máquina? Então, para representar uma máquina digital, devemos reservar um espaço também para quem? Para o sinal. Tanto da mantissa quanto do expoente, tá? E como que a gente representa o sinal? É 0, vai indicar o sinal positivo, e 1 indica o sinal negativo. Vamos ver o esquema. Como é que a máquina vê? Tá? Como é que a máquina lê o número? Como é que ela representa o número? Tá? Então, eu tenho aqui a representação na aritmética do ponto flutuante, onde eu tenho 0, minha mantissa, vezes b elevado ao expoente, vezes beta elevado ao expoente, tá? Onde beta é a base, expoente é o limite ali, onde vai estar falando onde que é a nossa máquina. A máquina ela é finita, né? Então vai falar em que intervalo que tá essa máquina. Então eu tenho sinal da mantissa, eu preciso reservar um lugar para ele. Se o minha mantissa for positivo, então é 0. Se for negativo, é 1. A mantissa, os dígitos que compõem a minha mantissa, aqueles que vêm depois da vírgula. Outro espaço que indica o sinal do expoente. E o lugar para o expoente. É assim que a máquina vai ler, tá? Vamos ver um exemplo? Opa, antes do exemplo. Como que a gente pode representar, né, a representação do sistema do ponto flutuante? Como a gente viu que tem base, que tem quantidade de dígitos, como é que a gente escreve isso, né? Então, a gente simplesmente tem aí por extenso a base, beta, no caso base 2, quantidade de dígitos da mantissa, que é o T, estou trabalhando uma máquina entre 4 dígitos. E o intervalo do expoente. Essas são as informações que eu preciso da máquina para eu poder saber como que eu vou operá-la, se eu digito um número, como é que essa máquina ela vai ler, tá? Então eu tenho essa representação ou essa outra, tá? No sistema do ponto flutuante, base, beta, o T, a quantidade de dígitos da minha mantissa, E1 é o limite inferior e E2 é o limite superior, que isso é do expoente, tá? É o intervalo do expoente. Vai ser o intervalo do meu expoente, tudo bem? Então, essa minha máquina eu posso representar base 2, quantidade de dígitos da mantissa 4, e o meu intervalo do expoente vai de menos 8 até 8. Então, são essas duas representações, tá? Então, tem exercícios que vai aparecer uma ou outra, tá bom? Vamos ver um exemplo? Represente o número menos 26,75 na base 10 e uma máquina digital com as seguintes características. Base é 2, T é 4, a mantissa tem 4 dígitos, e o intervalo, o expoente está entre menos 8 e 8. Tá? Então, como é que esse número vai aparecer na máquina? A máquina vai ler. Eu digito lá menos 26,75. Como que a máquina lê esse número? Tá? A primeira coisa, a minha máquina tem base 2. Esse número está na base 10. Então, eu vou representar esse número da base 10, eu vou transformar ele para a base 2. É a primeira coisa. Tá? Então, vamos lá. O 26, a minha parte inteira, eu vou dividir por 2, e a parte decimal 0,75 vou multiplicar por 2. A gente já viu isso na aula passada, tá? Então, menos 26,75 na base 10 é a mesma coisa que menos 11010,11. Tudo bem? Depois que eu passei o número para a base da minha máquina, tá? Eu vou escrever esse número, eu vou representar esse número na aritmética de ponto flutuante.
Então, eu vou deslocar essa vírgula até antes do primeiro dígito diferente de 0, né? Vamos lá. Minha vírgula está aqui, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, dando 5 casos com a vírgula. Tudo bem? Então, ficou, essa é a minha mantiça, vezes 2 elevado a 5. Lembrando, minha base 2, e esse 5 aqui, gente, ele está na base 10. Então, eu também vou escrever meu expoente na base 2, que é a base da máquina. Então, 5 na base. O 5, escrevendo ele na base 2, divido lá 5 por 2, vou dividir, dá 1, 0, 1, ok? Representar. Agora eu vou ver minhas especificações da máquina. Gente, faltou negativo aqui, tá? É menos, ok? É a base 2, eu já fiz isso, já coloquei o número na base 2. O T, a quantidade de dígitos da minha mantice é 4. Gente, mas olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos na mantiça. E agora? Ah, e o expoente tá certo, tá entre menos 8 e 8. Nosso expoente era 5, né? Então, tá certo. E aí, gente, agora? Minha mantiça só cabe 4 e meu número tem 7 dígitos. É uma limitação, é uma restrição da máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro aquilo que não cabe nela. Quando eu faço isso, eu tiro aquilo que não cabe nela, eu levo a um erro. Por que eu levo a um erro? Eu não estou usando o valor exato. O correto correto não, o certo é utilizar todos os dígitos, certo? Mas a minha máquina não comporta. Como a minha máquina não comporta, eu não vou conseguir usar o meu valor exato. Lembra quando a gente falou lá na primeira aula do que era o cálculo numérico? Tem situações que não dá para a gente trabalhar com o valor exato, né? E porque não se trabalha com o valor exato, vai existir uma diferença do valor que eu peguei para o valor que eu tinha que ter usado. Então, essa diferença me leva a um erro. Então, a gente vai estudar no próximo vídeo esse tipo de erro. Nesse caso, eu vou retirar aqueles dígitos que não entram na minha máquina. E esse erro se chama erro de truncamento. Mas no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre ele, tá? Então, eu vou desconsiderar esses 3 últimos dígitos, que vai dar uma diferença sim, porque eu estou tirando, né? Vai ter diferença sim. Então, eu vou considerar na minha máquina esse valor. Tudo bem? Eu tirei aqueles 3 dígitos porque não cabe. A minha mantiça só tem 4 dígitos, tá certo? Então, a representação no valor, do valor menos 26,75 na base 10 nesta máquina, ela vai ler isso aqui, tá? Menos 0,1101 vezes 2 elevado a 101. Então, vamos ver a representação na máquina. O número solicitado é esse, 26,75 na base 10, que eu digito lá, e a máquina lê esta representação. Então, como é que fica? Sinal da mantiça, como é negativo, é 1. A mantiça, 1101. O sinal do expoente é 0. Por quê? Porque é positivo, tá? Então, 1 quando é negativo e 0 quando é positivo. 101. Então, essa é a representação do número na máquina. Tudo bem? Essa daqui. Porque aqui eu já estou representando até com o sinal tanto da mantiça e do expoente. Então, a resposta final é essa daqui. Tudo bem? Então, nessa máquina, a gente abandonou alguns dígitos porque tinha restrição, não cabia. Essa máquina só cabe em 4 dígitos de mantiça e eu tinha 7. Então, eu precisei abandonar, tá? E porque eu tirei esses dígitos, causou um erro na sua representação, devido a limitações da máquina. Então, na máquina está representado o quê? O que a gente representou na máquina? Foi esse valor, não é? Eu vou fazer o processo inverso para eu saber que número
que eu tenho representado na base 10, tá? Eu tô fazendo o processo inverso. Então, ó, 101 é 5. Então, aqui tá na aritmética de ponto flutuante, agora eu vou escrever ele na base 2 normal, né? Então, eu vou voltar com a vírgula no lugar dela. Então, deixa eu pôr o número aqui para ficar mais fácil, né? A vírgula estava aqui na frente. Então, ó, eu vou ter que andar 5 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Quem que é esse número que está na base 2? Quem que é ele na base 10? 0 é o número 26. Mas é porque a gente já tinha feito a conta, a gente já sabia que era esse valor. Mas se eu quiser saber passar de um número da base 2 para a base 10, lembrando, a gente usa as potências de 2, né? Vou escrever lá. Eu vou escrever 2 elevado a 4, vezes 2, 1 vezes 2 elevado a 4, vezes mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais... Bom, a gente viu isso na aula anterior, tá bom? Então, esse é o número menos 26 na base 10. Gente, mas era isso que eu queria, era menos 26 na base 10? Não. Era menos 27,75 na base 10. Então, a parte fracionária, que é os 75 centésimos, ele foi perdido. Então, ocasiona um erro de 75 centésimos na base 10. Então, tá vendo? Então, eu tenho esse erro. Eu queria o menos 26,75 centésimos, mas eu não pude usar, porque teve a limitação na máquina. Então, como o valor que eu usei é menos 26 e o valor exato é menos 26,75 avos, vai me dar um erro, tá? Então, aí não foi possível a gente usar o valor exato. Tudo bem? Outro exemplo. Considere, por exemplo, uma máquina que opera no sistema base é 10, T igual a 3, a minha notícia tem 3 dígitos, e o E, ele está entre menos 5 e 5, o meu expoente. Qual é o maior número absoluto? Número absoluto, eu quero o número positivo mesmo, um módulo, eu quero um módulo do número, tipo 10. Eu estou pensando no valor dele, 10. Não se é menos, se é positivo ou negativo, eu estou pensando no valor absoluto dele, 10, tá? Então, qual o maior número absoluto representado nessa máquina? Ou qual o maior número em módulo? Quer dizer que o que me interessa é o valor dele, se é positivo ou negativo, não, tá? Se é negativo, não, só o valor dele, positivo. Então, qual o maior número absoluto representado nessa máquina? E o menor absoluto. Então, eu vou encontrar o módulo, tá certo? Então, quem que é o maior número e quem que é o menor número? É isso que eu quero, tá? Considerando só valores positivos. Então, primeira coisa, eu vou escrever esse número na aritmética de ponto flutuante. Então, qual que é a especificação da minha máquina? Beta é 10, tem 3 dígitos e o meu expoente está entre menos 5 e 5, tá? Então, vamos lá, resolução. Quantos dígitos tem esse número? 3. Então, ele é da forma 0,D1, D2, D3 vezes 10 elevado a 6. Elevado a I, certo? Porque minha base é 10. Então, essa é a cara do meu número. Quem são esses dígitos? Como a minha base é 10, os dígitos vão de 0 até 9. Tudo bem? Qual o maior número absoluto representado nessa máquina? Então, eu tenho que pensar. Se eu quero o maior número, então eu pego o maior dígito. Quem que é o meu maior dígito? É o 9. Então, eu coloco esse meu maior dígito nas 3 posições, porque o meu número tem 3 dígitos na mantita, tá? Então, eu já pego o maior dígito. Quem que é o maior expoente? Meu maior expoente é o 5. Então, o meu maior número é quem? 0,999, porque eu peguei o maior dígito e coloquei nos três lugares que ele cabe,
vezes 10 elevado a 5, que é o meu maior expoente. Então, esse é o maior número que pode ser representado nesta máquina. Okay? E o menor? Então, se eu quero o menor, eu vou pegar o menor dígito. Qual que é o menor dígito? É 0. Porém, se eu colocar o 0 lá na primeira posição, eu não posso. Porque lembra, na mantissa, o primeiro dígito tem que ser diferente de 0. Então, eu não posso colocar o 0 como o meu primeiro dígito da mantissa. Então, eu pulo para o próximo. O próximo é o 1. 1, eu posso. O segundo número, pode pôr o 0? Posso colocar o 0? Eu posso, não tem restrição. A única restrição é para o primeiro dígito. Posso colocar o 0 na terceira posição? Também posso. Então, o menor dígito era o 0, não pode entrar o 0 na primeira, então eu coloquei o 1, e os outros dois eu posso colocar. E quem que é o meu menor expoente? É o menos 5, tá? Então, esse é meu número, 0,10010 elevado a menos 5. Tudo bem? Então, meu maior expoente, meu maior número e meu menor número representado na máquina. Então, qual é o maior qual é o maior número absoluto representado nessa máquina? Então, o maior é 0,999 vezes 10 elevado a 5 e o menor é 0,100 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Já corrigi aqui. Ok? Agora a gente vai ver o conceito de overflow e underflow, tá? Então, a gente viu no exercício anterior que a máquina que opera no sistema beta, na base 10, tem 3 dígitos a mantícia e o expoente está entre o intervalo menos 5 e 5. O número representado nela, x, ele tem que estar entre 0,100 vezes 10 elevado a menos 5 e 0,99 vezes 10 elevado à quinta potência, tá? Tem que estar entre esses números. Então, tem o eminho e o emã, certo? Porém, se o valor de x positivo, tá? Estou pensando no modo, número absoluto, do x é menor que m. E aí, gente, se é menor que m, vai entrar dentro dessa máquina? Então, por exemplo, x é igual a 0,345 vezes 10 elevado a menos 7. Gente, olha só. O expoente é menos 7, porém, o meu expoente tem que estar entre menos 5 e 5. É menor. Então, este número não pode ser representado na máquina, porque o seu expoente é menor que menos 5. Então, quando a gente tem um número que o expoente é menor do que o limite inferior do meu expoente na máquina, esta é uma situação em que a máquina acusa a ocorrência de underflow, né? Sob, que está abaixo, flow é fluxo, tá? Então, abaixo. Então, aqui é o fenômeno underflow, está abaixo, porque no caso aqui o expoente está abaixo, tá? Deixa eu corrigir aqui. Sabe o trabalho que dá para fazer isso aqui. 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 5. Vezes... Gente, eu não vou gravar de novo, não. Sinto muito, mas trem que dá um trabalho que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam, eu vou corrigir para não ficar errado aí para vocês. Lá.
Ok? O M ficou aqui. Oxi. Pronto. Bem? Então, olha, como esse número, o expoente, depois que eu escrevi ele na aritmética de ponto flutuante, como o meu expoente é menos 7, é menor, ele está fora desse intervalo, então a gente tem um fenômeno underflow, porque ele é menor do que o expoente, né? O limite inferior, tá? O limitante inferior. Certo? Então, eu tenho um fenômeno underflow. Agora, se é maior do que o limitante superior, né? Então, aí eu tenho, olha só esse expoente aqui, gente, é 9, e lá vai do menos 5 até o 5. Então, este número não pode ser representado na máquina, porque seu expoente é maior do que 5. Então, essa é uma situação em que a máquina acusa a ocorrência de overflow. Over é sobre, flow é fluxo, então acima de. Então, overflow. Então, não dá para representar, tá bom? Então, assim, para eu saber se é underflow ou overflow, eu vou olhar o expoente. É o expoente que vai me falar se é underflow, se ele for menor que o limitante inferior, e overflow se ele for maior que o limitante superior, certo? Então, porém, não é só essa limitação do expoente que pode, não é só essa limitação do expoente, mas tem uma outra limitação também que pode acontecer na máquina, tá? O conjunto de números reais é infinito. Entretanto, sendo o sistema de ponto flutuante, ele é limitado. Então, não é qualquer número que eu consigo representar. A gente tem o conjunto de números reais infinito, mas a máquina não, tá? Pois é um sistema finito. Fica claro que não é possível representar todos os números. Dois fatores que causam essa limitação. O intervalo dos expoentes, como a gente já viu ali, que pode causar o overflow acima e o underflow abaixo. E a quantidade de elementos da mantissa, que a gente teve um exemplo aí, a gente teve um exemplo disso nessa nossa videoaula de hoje, tá? E a quantidade de elementos na mantissa que vai levar a erros, que pode ser erro de arredondamento ou truncamento, que é o que a gente vai ver na nossa próxima videoaula. Eu tô deixando esses dois exercícios aí para estudos para vocês, tá? Então, a gente continua no próximo vídeo. Eu passei rapidinho, mas lá no slide tem, tá bom? Para vocês, tá? Então, é o nosso próximo vídeo.